Olá, meninas e meninos. Eu vim aqui hoje para dar uma dica bem legal para vocês. Sabe, em casa a gente sempre tem aquele banco, aquela cadeira que lá já está assim meio velhinha, a gente não sabe o que fazer. Não dá para pintar porque normalmente a gente mora em apartamento ou está sem a tinta. Então o que a gente pode fazer? A gente pode reciclar esse banco. Como reciclar esse banco? A gente pode fazer uma técnica de forração. Não preciso nem do grampeador, nada. Ela é uma capa para um banco mesmo. Ela é muito prática, ela é bem fácil de fazer. Essa técnica que os meninos estão mostrando, ela é chamada de Dresden, que são esses gomos em volta desse círculo. É uma técnica bem fácil. Então, como que nós vamos começar para fazer? Vocês vão cortar, aqui eu cortei um quadrado de mais ou menos 40 por 40. Depende do seu banco. Se for um banco um pouquinho maior, você aumenta para 50 centímetros. Esse daqui, como é um banco normal, um banco de tamanho médio, eu cortei ele de 40 por 40. Eu peguei um banco aqui do estúdio mesmo, só para mostrar para vocês como que a gente começa. Você vira o banco para tirar o diâmetro dele, tirar todo o círculo deste banco. Pega um giz ou um lápis giz e vai fazer o círculo em volta, demarcando todo o espaço onde eu vou aplicar, costurar o meu Dresden. Feito isso, você vai fazer o quê? Você vai reservar esse tecido de 40 por 40. Por quê? Porque eu vou recortar todas as partes individuais do Dresden para depois costurá-la em cima dessa peça aqui. Tirou, demarcou toda a circunferência do meu banco, reserva, dobra e deixa reservado. O interessante é que você dobre e passe a ferro, pegue um ferro e passe a ferro. Vou até demonstrar aqui para vocês. Vem com ferro, passe a ferro, marcando 1/4 desse círculo. Por quê? Para colocar a peça no lugar certinho do centro, para centralizar o Dresden certinho. Reservou? O que eu vou fazer? A Duna Atelier, ela tem uns gabaritos de blocos bem interessante, e esses gabaritos de bloco tem de diversos modelos de blocos. Nesse gabarito aqui no número 7, eu tenho Dresden redondo, que é esse que eu utilizei, e tenho Dresden de bico, que eu posso utilizar também. Nesse caso aqui, o processo de execução é igual, é o mesmo. Dá para trabalhar também com essa parte de triângulo aqui, que dá outro efeito e fica a mesma coisa. Eu vou utilizar esse daqui, ó, de 102 milímetros. Estes riscos que tem aqui na parte externa do nosso gabarito, é se eu quiser uma peça maior. Eu não vou utilizar, como o banco não é muito grande, eu não vou utilizar essa parte aqui, eu vou riscar só essa parte interna aqui. Mas, se você quiser um Dresden maior, você pode até utilizar essa parte de fora aqui. Isso daqui é margem de costura, essa partezinha aqui é a margem de costura. Tá? Nós temos vários modelos de bloco. Se os meninos puderem mostrar esses daqui da frente, são outros modelos. Nós temos vários modelos de bloco, de gabarito de bloco. Esse daqui é o número 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou recortar. No caso aqui, eu tenho um passo a passo mais adiantado, eu escolhi aqui 4 tons de tecido. Então, eu peguei os tecidos da Fabricarte, peguei a linha de poeira, trabalhando em cima de uma base, que é o arabesco verde da Fabricarte. Então, a linha de poeira, todos nesse daqui são poeiras, chamado tecido poeira. Poderia ter misturado o tecido, poderia ter colocado tecido floral, tecido de outras estampas, mas eu achei melhor trabalhar só com a linha poeira. Escolhi 4 tons coordenados, então eu coloquei o verde, o ocre, o bege e o vinho. De cada um eu vou recortar 3 peças, dependendo do tamanho do seu bloco, dependendo do tamanho da sua peça. Aí o que eu fiz? Eu vou vir aqui, vou recortar um tecido, vou virar ele pelo lado do avesso. Eu me esqueci de trazer aqui para o estúdio, mas quem tiver em casa, uma dica muito boa que eu vou dar é para vocês colocarem uma lixa de madeira mesmo, embaixo. Porque ao colocar a lixa, o tecido ele não escorrega. Eu esqueci de colocar nas minhas coisas, então eu tô sem aqui. Mas essa é uma dica muito legal para colocar uma lixa embaixo para o tecido não escorregar. Vou vir aqui, olha, e vou riscar
Está vendo? Isso aqui que fez, olha, se eu tivesse com a lixa, ele não faria, porque ele seguiria. As meninas do estúdio aqui me arrumaram essa plaquinha aqui, olha, que ela é bem legal, que ela é a placa onde tem a placa de corte, a espuma e a lixa. Então eu faço isso, olha, eu coloco, ela facilita, tá vendo? Ela já adere no meu tecido, ele não escorrega. Venho aqui em cima, coloco, risco. Olha, está vendo como o tecido não escorregou? Então, toda vez que vocês tiverem que riscar alguma coisa para fazer uma aplicação ou trabalhar com PET de molde, usem uma lixa que ela ajuda bastante, tá? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou recortar na margem de costura. Se eu quiser, eu posso utilizar aqui, olha, eu estou deixando mais ou menos 1/2 centímetro. Se você não tem muita prática para cortar retinho, você pode riscar essa parte externa aqui, olha, que ela é exatamente a margem de costura. Vou vir aqui, em todas as peças eu vou recortar, deixando uma margem de costura de 1/2 centímetro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ter todos os meus gomos do Dresden, todas as minhas peças do Dresden já riscada e recortado. Aí eu venho e vou montar na sequência de cores que eu quero, olha. Ele é muito fácil de fazer. Eu sugiro que você pode fazer também caminhos de mesa, fica bem interessante. Colcha, blocos para colcha também fica bem bonito para fazer. Olha, eu vou fazendo a sequência todinha. Venho fazendo a sequência todinha. Ah, Ana, mas o buraco vai ficar muito grande, ele não vai fechar. Ele fecha porque na hora que eu costurar, isso vai reduzir. Como que eu costuro isso daqui? Eu vou vir direito com direito, vou para a máquina e vou costurar, vou passar uma costura em cima da linha até este ponto aqui. Este ponto aqui eu não costuro até o final, porque eu vou ter que fazer toda essa curvatura aqui. Então, venho para a máquina. Aquela dica de segurar o fio. Costuro sobre a linha. Chegando aqui, olha, chegando aqui perto, você dá um retrocesso, olha. Deu o retrocesso. Corta. E já tira já deixa todos os fios bem justos. Vai pro ferro ou com um vincador. Vem aqui, olha, abre a costura. Abre a costura. É interessante que essa costura seja aberta. Por quê? Porque eu vou ter que dobrar aqui, olha, depois. Então, ela vai me facilitar o trabalho. Venho aqui, o mesmo processo, vou fazer com o tecido verde. E vou fazendo isso sucessivamente até fechar por completo. Se acontecer, vou mostrar para vocês que pode acontecer, se você não tem muita prática de costura, às vezes acontece dele ficar embabadando na hora de... Você não mantém a costura toda uniforme. Pode acontecer na hora que eu for fechar aqui, ele ficar sobrando. E eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão fazer. Vai vir aqui, olha. Abre e vai costurando toda a sequência em volta até fechar todo o círculo. Eu tenho um aqui já adiantado. O que eu vou fazer? O que eu estava falando de que pode acontecer de ele não fechar por completo aqui. Se você observar, olha, essa parte aqui, ela tá mais estreita do que essa. Por quê? Porque na hora que eu fechei, eu devo ter alterado alguma largura de costura, então aqui ficou sobrando.
é só você entrar um pouquinho na costura, só aqui no começo. Você entra até que este círculo fique certinho, que ao passar ele fique fechado certinho. O que que vai fazer? Lembra que eu falei para dobrar o tecido em 1/4? Você vai deixar o centro do tecido bem aqui no meio, vai colocar o seu Dresden e vai alinhavar exatamente. Aqui eu já fechei todo ele, eu vou vir aqui, olha, eu vou dobrando. Ó, dobro e vou alinhavando certinho, fazendo toda essa curvatura aqui. Se for aquela outra parte de bico, você faz primeiro um lado e depois o outro. Venho e fecho todinho ele aqui, ó. Se quiser, tem algumas meninas estabilizam esse Dresden na entretela. Eu acho que não tem necessidade. Ele fica até mais delicado, mais leve o trabalho se ele for feito só com o tecido. Vai fazendo, vai alinhavando todinho, toda a parte em volta. Para o centro, o que que nós vamos fazer? Eu vou pegar uma entretela sem cola, aquela entretela que a gente usa para foundation, não pode ter cola. Vou pegar novamente o meu gabarito, vou só organizar aqui para vocês. Vou pegar novamente o meu gabarito, vou apoiar o círculo em cima, apoio o círculo em cima, venho com uma caneta ou um giz e risco. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou cortar um tecido que eu deseje para fazer o centro, no caso aqui eu vou fazer esse centro mostarda. Vou colocar a entretela sobre esse tecido, direito da entretela, direito do tecido no avesso da entretela. Vou vir para a máquina e vou costurar exatamente sobre a linha riscada. Costuras. Toda vez que vocês quiserem trabalhar com círculo, essa é uma dica que eu dou. Tirou. O que que nós vamos fazer agora? Eu vou vir, vou recortar justinho. Deixar uma margem de costura aqui. Pode deixar mais estreita possível. Vou cortar o centro da entretela, abro essa entretela aqui, ó. Dou um pique e vou desvirar. Vou desvirar todinha. Eu já tenho uma aqui, olha, que já foi cortada, olha. Desvirei, pode observar que aqui tá a margem de costura bem estreita. Desvirei, fui pro ferro e passei. Aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou centralizar, colocar, por isso que eu falo que não tem problema se alguns gomos ficarem um pouquinho menor, porque este círculo ele vai tampar, olha, então não vai nem aparecer qual foi mexido, se você entortou um pouquinho a sua costura. Aí o que eu vou fazer? Vou para a máquina e vou passar uma costura bem estreita, bem sobre o contorno aqui. Se os meninos puderem mostrar o banco pronto, ele já está finalizado. Olha, foi passado, inclusive eu usei um tom de linha. Você escolhe um tom de linha e você contorna todinho, tanto o círculo quanto essa parte aqui. Aí, para finalizar, o que vocês vão fazer? O tecido, deixa eu pegar aqui esse que tá riscado. Aqui tá o meu bloco, aqui tá o meu círculo. Vamos imaginar que ele esteja feito o meu Dresden aqui, certo? Você vai cortar do tamanho da largura aqui, depende da largura do seu banco. Eu não sei a largura do banco de vocês, vocês vão ter que ver a largura que tem. Vai cortar a largura do banco e deixando uns 3 centímetros maior, vai fazer uma costura dobrada e vai passar um elástico ou um cordão, como os meninos estão mostrando. Nesse caso aí, eu passei um elástico. Ele retira, ele fica tipo de uma capinha. É uma dica muito fácil, muito prática. Eu espero que vocês reciclem as cadeiras de vocês, os bancos, e façam muitos trabalhos com a técnica dos Dresden. Desde um caminho de mesa, uma bolsa, uma forração de um banco, de uma cadeira. Até a nossa próxima dica. Beijo para todos.